Eu falei há pouco com o pessoal da campanha do Nunes. Eles estão fazendo um levantamento em tempo real das redes sociais. O principal problema é a enorme irritação dos eleitores, especialmente os não ideológicos, com a falta de luz e água. Desde o primeiro momento, a equipe do Nunes começou a pesquisar as redes, sobretudo sobre as consequências eleitorais do apagão. Até o momento, a avaliação deles é que o prefeito tem lidado bem com a crise, pois tem feito muitas postagens do trabalho da prefeitura. O Nunes tem também, segundo a equipe de campanha, aparecido liderando os secretários para minimizar o problema. No entanto, o número de menções negativas aferidas pela equipe dele e positivas estão equivalentes, mais ou menos iguais, segundo eles. O desafio é o eleitor comum, não ideológico, que não é militante. Esse eleitor está assistindo um jogo de empurra entre o governo federal e a prefeitura que não o agrada. E está muito, muito, muito irritado. Mostram esses levantamentos nas redes sociais, com o resultado final da história. Qual é o resultado final da história? O povo está sem luz. Quem vota Boulos já detona o apagão e é forte nas redes. Quem é anti-Boulos acha que ele está sendo oportunista ao falar do tema. Mas o eleitor não ideológico está assistindo a tudo, e é ele que vai fazer a diferença no frigir dos ovos. Daí porque as duas equipes de campanha, do Nunes e do Boulos, acreditam que esse tema vai ser, vai protagonizar esse segundo turno da campanha eleitoral, porque não vai ficar só agora, só nesse. E a campanha é curta. Tanto os aliados de Nunes como o, o de Boulos têm certeza que a falta de luz e água provocada pelas tempestades assim como as vítimas, tem potencial para influenciar no resultado final do segundo turno. Quer dizer, virou o tema principal da campanha. Não vai ter solução que seja fugir do tema, nem para o Boulos, nem para o Nunes. O Boulos não quer fugir. O Nunes, bem que gostaria de não ter aparecido isso. Ele estava tranquilo, bem na frente, sem precisar administrar uma crise dessas em meio à campanha eleitoral. Mas resta saber se tem realmente esse impacto, né? Será que, claro, isso tem afetado o Nunes, está sendo alvo de muitos ataques nas redes, está sendo bombardeado ali pelo pessoal da esquerda, mas como você mesmo disse, no levantamento feito pela equipe do Ricardo Nunes, tá equilibrado, foi o que eles disseram, né? Que está equilibrado nos prós e contras, porque ele também tem bastante munição ali, pessoas que podem ajudar nessa munição nas redes sociais. Você acha, Josias, que isso pode realmente influenciar na intenção de voto? Quer dizer, essa galera que está sem energia falar, não, de novo eu passar por isso mostra ineficiência. Você acha que Ricardo Nunes tem conseguido mostrar e justificar essa falta de energia 3 dias para 500.000 de moradores em São Paulo? Eu acho que a irritação, Fabíola, tende a zerar o jogo, né? Porque as pessoas olham e veem esse debate estéril, ninguém está falando sobre o que deveria falar de fato, né? E ninguém aponta a solução, então vai ficar um empurrando para o outro e tende a ficar num 0-0, e não creio que vá ter grande repercussão na pesquisa. Houve um caso numa eleição, na eleição municipal passada, o irmão do Davi Alcolumbre era candidato lá em Macapá, e houve lá um apagão, mas durou quase um mês, durou mais de 3 semanas, e teve uma influência capital naquela disputa, porque o irmão do Alcolumbre, que era franco favorito, ele perdeu a eleição por conta de um apagão. Aqui não creio que vá acontecer a mesma coisa, porque o que se espera é que essa energia seja restabelecida mais rapidamente, e esse jogo de empurra torna as responsabilidades algo
indistinguível, né? E você se lembra, Fabiola, nós aqui mesmo entrevistamos o prefeito na vez passada e ele tratou do problema que o que deveria estar sendo conversado agora parece que tem uma formação de quadrilha que provoca os apagões. As árvores se juntam com as tempestades e o vento para interromper o fornecimento de luz em São Paulo. Então, há uma quadrilha da natureza, né? E ninguém discute o essencial, que é o fato de que é preciso enterrar a fiação. Não faz sentido que numa cidade próspera como São Paulo, a fiação corra, a fiação seja aérea até hoje, né? Isso provoca danos e as tempestades são cada vez mais usuais. O problema é que nenhum problema no Brasil é tão grande que não caiba no dia seguinte. Há quase um ano, o prefeito veio com uma história de criar uma taxa. Você se lembra disso, Fabíola? Aí o prefeito veio conversar conosco aqui, inclusive, e falou: não, eu fui mal interpretado. Na verdade, não é criar uma taxa. O que ele sugeria é que comunidades que se cotizassem uma rua, um bairro, para enterrar a fiação, a prefeitura entraria na vaquinha, contribuindo para que a solução fosse obtida. E isso, evidentemente, é uma piada, né? Porque cabe ao Estado resolver a encrenca. Isso é muito caro, demandaria muito investimento, mas uma hora é preciso discutir, né? Outra coisa é a poda das árvores. Isso é uma responsabilidade do município. Então, obviamente, a prefeitura não está cumprindo adequadamente a sua responsabilidade. E não faz porque não quer, porque está no orçamento. Isso é pago pelo contribuinte. No ano passado, o orçamento para a poda de árvores era de quase 330 milhões de reais. E quando os galhos roçam a fiação elétrica, a concessionária de energia, que em São Paulo é a Enel, também pode realizar a poda. É uma obrigação dela realizar também a poda. E esse preço também está embutido na conta, não se faz de graça, não. O consumidor também está pagando. Então, é preciso que as pessoas sejam chamadas à responsabilidade, que cada um arque com as suas responsabilidades. O governador também não está isento nessa matéria, Fabíola, porque ele diz que a fiscalização cabe à ANEEL, que é a Agência Federal Regulatória desse setor. Mas não é verdade que cabe apenas à ANEEL, também cabe a uma agência estadual que assinou um acordo com a ANEEL. Essa agência estadual se chama ARCESP, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Então, tem um contrato assinado pela ANEEL com essa ARCESP, que divide com a agência estadual a responsabilidade pela fiscalização dos contratos de concessão, inclusive esse da Enel, o contrato de concessão do setor elétrico. Então, é preciso, Fabíola, que as pessoas se convençam das suas responsabilidades, que interrompam esse jogo de empurra, esse jogo de aproveitamento eleitoral do flagelo. E o Boulos, por exemplo, ele, em vez de apenas acusar, é parte do jogo acusar o adversário. E faz bem ele em acusar, porque o prefeito realmente é inepto nessa sua tarefa de podar as árvores em São Paulo. Mas ele precisa dizer o que ele vai fazer também. E é preciso que o governador, que o ministro, quem apoia diferentes candidatos em São Paulo, informem o que estão fazendo para resolver o problema. Então, acho que nesse jogo de empurra, Fabíola, a tendência é de que o efeito eleitoral se dilua. Mas o que é mais impressionante é o desrespeito com o consumidor que essa politização do problema promove. Esse jogo do empurra que você coloca, que é justamente, a gente está falando aqui da disputa, claro, entre Nunes e Boulos, que são os concorrentes, né? Boulos está provocando aí, falou que vai acionar o Ministério Público, que já estava acionando, já deve ter acionado o Ministério Público para investigar. O prefeito e o governador, e aí ele recebe o apoio do governador Tarcísio de Freitas, jogam isso para a responsabilidade do governo federal. Só para a gente contar essa história também do que está acontecendo nesse bastidor político. E eles também apostam aí que o governo federal, e aí no impacto para Boulos, também pode ter algum prejuízo nessa disputa
por holofotes em relação a esse apagão. Olha aqui o que o Tarcísio escreveu, ele falou que já entrou em contato com o presidente do Tribunal de Contas da União para pedir celeridade no andamento da solicitação do prefeito acerca dos graves e repetidos descumprimentos contratuais por parte da Enel. E diz que o PROCON vai notificar a Enel e tudo mais, mas ele diz: essa é uma concessão federal, sendo o poder concedente o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para proteger os paulistas desse abuso. O processo de caducidade da Enel precisa ser aberto imediatamente. E aí, eu não sei se a gente tem o post do ministro, né, Alexandre Silveira, e ele responde de outro lado, dizendo: então a queda da árvore também tem a ver com a empresa, ele jogando aí a responsabilidade na prefeitura. Ele, sobre as falhas da Enel de São Paulo, gostaria de lembrar ao governador Tarcísio que a atual composição da ANEEL, a entidade responsável pela fiscalização da Enel, foi nomeada com mandato pelo governo anterior, do que ele foi destacado integrante, né? Do qual ele foi destacado integrante. Ele está falando aí do governo Bolsonaro. E depois ele até faz uma provocação, eu não sei onde está exatamente, em relação às podas de árvore. Ele aqui, ele fala sobre que, enfim, está num ataque aqui ao prefeito, dando uma resposta, e dizendo aí que também foi a Enel que derrubou as árvores em São Paulo, não foi a prefeitura que não fez as podas corretas, foi nesse tipo de provocação. Como é que você vê aí a responsabilidade do governo federal, Thales? Olha, tem uma responsabilidade o Ministério das Minas e Energia, mas o principal aí é a ANEEL. De fato, é a ANEEL, que é uma agência encarregada de fazer essa fiscalização, e em torno dos pareceres dela é que são feitas as decisões do governo, do Ministério das Minas e Energia. Ela é um órgão que cuja diretoria foi toda montada no governo anterior, e agora o Tarcísio está dizendo que não tenho nada com isso. Tudo bem, não tem. Ele era ministro da infraestrutura, era, como diz o ministro das Minas e Energia atual, uma personagem de destaque no governo e que certamente influiria na escolha desses diretores, mas não está subordinada a ele. Agora, o Alexandre Silveira chama até de anel bolsonarista. É verdade, ela tem uma. Agora, é verdade também que o próprio ministro já foi bolsonarista. Ele foi indicado, era muito próximo da então articuladora política do governo, e ela o indicou para ser líder do governo Bolsonaro no Senado. Ele não se tornou líder porque o Kassab e o Pacheco não deixaram, já que estavam de olho na eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte. E aí quiseram ter para governador de Minas Gerais. E aí quiseram ter o apoio para a Prefeitura, quiseram ter o apoio do Lula, etc. Então, tem que ver que aí tem muita politicagem de ambos os lados, tanto do ministro Alexandre Silveira, como do governador Tarcísio, do prefeito Nunes e do Boulos. Agora, não dá para um ficar jogando a culpa no outro. Esse negócio de árvore, desculpe o prefeito. O prefeito teve uma chuvarada no ano passado que provocou diversas quedas de árvore, foram apontados como as responsáveis maiores pelo apagão da época, e está aí o problema se repetindo sem ter sido feito. O governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, tinha muito dinheiro, teve muito dinheiro, e está usando esse dinheiro em obras às vésperas da eleição, obras também com características eleitorais, mas não usou na obra de infraestrutura básica, fundamental. Vamos tirar essas árvores, vamos enterrar fios, vamos fazer alguma forma de que outra tempestade dessa não cause o problema que está causando. Então,
Tem muito erro de todos os lados, muito erro de todos os lados. A avaliação, tanto da equipe do Boulos como da equipe do Nunes, não é que isso aí vai certamente mudar a eleição, ou vai certamente, ou não vai ter influência nenhuma. É que isso tem potencial para influir na eleição. E, de fato, eu creio que tem potencial. Nunes, inclusive,